Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essas situações do autista. Literalmente sair correndo, sabe? Não ter noção, às vezes, do perigo. Eu achava muito que Moisés era só isso, né? Essa coisa de não ter medo das coisas, do dia a dia. Eu passei por muitas situações com Moisés de perigo e graças a Deus correu tudo bem, né? Ele tá aí firme, forte. Hoje, esse mês ele faz 25 anos. Uma caminhada, uma trajetória muito intensa. Eu falo isso muito aí no meu livro, tá? Quem quiser adquirir, meu Asperger favorito. Tem o link dele sempre aí naquele vídeo das crises. Tem o link ali embaixo dele. É um livro muito precioso, um livro que eu realmente escrevi assim, com todo o meu coração, com a vivência de cuidar do Moisés. E hoje eu estava meditando aqui, lembrando, né, sobre esse caso dessa menininha de 11 anos que caiu. E é muito triste a gente ver tanto julgamento, tanta coisa ruim sobre uma família. E eu tenho certeza que essa família não fez nada assim de errado. A gente sai com os filhos da gente para passear, mas infelizmente coisas, fatalidades, né, acontecem. E eu me lembro muito do Moisés. Eu tentava colocar o Moisés, mesmo ainda sem saber do autismo dele, que só foi aos 12 anos, né, que vocês sabem no canal. Eu tentava colocar o Moisés em lugares mais seguros. Por quê? Porque eu tinha muito medo, porque ele fazia coisas assim que eu olhava e falei, meu Deus, isso não é muito normal. Mas eu achava que era só a hiperatividade, aquela coisa de menino muito levado mesmo. Não tinha a menor noção, né, do que era o autismo. E eu me lembro várias vezes, assim, umas 3 coisas assim mais sérias. A gente estava saindo de um culto e a nossa igreja tinha uma rampa que dava lá para o estacionamento. E ele ficava sempre comigo, de mão dada e tal. Ele soltou e ele desceu. Ele correu aquela rampa inteira e caiu e fraturou essa partezinha aqui do pulso. Inchou muito, doeu, chorou, aquele escândalo todo. E vem sempre um sentimento muito de culpa em cima da gente que cuida. Por que que eu não segurei melhor a mão? Por que que eu não... Literalmente, por que que eu não amarrei ele perto de mim, né? Mas se machucou. E eu me lembro de uma outra vez que nós estávamos em... Essa época eu morava em Valência, estado do Rio. Aí nós fomos a Juiz de Fora, Minas Gerais também. Minas Gerais, já não é Rio. Para visitar a mamãe. Aí chegamos lá, a gente saiu à noite para comer uma pizza, escolhemos um lugar muito legal. E como ele não sossegava, né? Eu olhei e vi que tinha uma brinquedoteca muito grande. Eu falei, vou colocar ele aqui para que a gente possa esperar a pizza com calma e bater um papo também, né, com a família. E eu tô lá, tranquila. Daqui a pouco eu escuto um grito, gente, um berro. E toda mãe conhece o choro do seu filho, né? Isso é fato. E cheguei, ele tinha caído. O que que ele fez? Lá era grande, espaçoso. Ele correu, subiu pelo sentido contrário de um escorrega, que era bem alto até lá. E ele simplesmente voou. Ele não quis só descer pelo lado contrário. Ele se jogou porque ele tinha certeza que ele podia, tipo, voar, que ele era o Homem-Aranha. E, tum, quebrou, gente. No mesmo braço, esses 2 ossos aqui. Aí, pizza chegando, a gente vai para o hospital, chega lá, tá fraturado, 2 ossos, tudo. Então, assim, foram muitas coisas que deixaram a gente, assim, cada vez mais preocupados com ele. E para ele sossegar, o médico falou assim, olha, eu vou colocar um gesso, como ele é muito inquieto, eu vou colocar um gesso bem pesado, tipo uns 2 quilos, sabe, de gesso, para ver se ele se aquietava mais com o braço, até para calcificar melhor, sabe. Teve um outro episódio também, gente, nós fomos num zoológico. E eu falei, a escola, né, ofereceu esse passeio. E eu conhecendo o Moisés, falei, não, eu vou junto. E eu sou muito grata porque eu pude participar das coisas de escola, estar sempre junto. E não vinha no meu coração, sabe, uma paz de deixá-lo sozinho. E eu fui, e era muito interessante porque as crianças obedeciam aquela sequência, olha, essa é a fila, agora que nós vamos pegar um lanchinho, essa é a fila disso, a escola, né, toda ali.
E ele nada. Enquanto uma fila estava aqui, ele já estava longe, já estava atrás, muita dificuldade dos comandos. Ele simplesmente, gente, ele soltou, ele estava na minha mão. Você vê que mãe a gente tenta segurar, mas não fui eficaz. Aí ele soltou, ele subiu. Parecia um Homem-Aranha mesmo, numa grade. E tinha, eu não sei se era gorila, né? Porque eu acho que gorila a gente não tem aqui, nem em zoológico. Mas era um macaco muito grandão. E ele veio em direção àquela grade, tinha uma outra barreira. Mas o susto, gente, é tanto, é tanto. E o Moisés pendurado naquilo ali, sabe? Simplesmente porque eu perguntava, filho, por que você fez isso? Ele não tinha resposta para me dar. Tudo bem que ele era pequeno também, mas é uma coisa assim do nada, é literalmente do nada. É sair correndo, é fazer uma coisa assim muito repentina e deixa a gente que tá cuidando sem reação, sabe? Às vezes que aconteceu isso, eu literalmente fiquei sem reação, porque você acha que você tá num ambiente até controlado e nunca espera isso. Eu vi na internet, né, muitas mães falando sobre eles menorzinhos já sabendo do autismo, andando, né, com aquela, como é que chama? Como se fosse uma coleira, né? Coloca na criança só aqui no bracinho, uma cordinha, vai segurando. Eu falei, meu Deus, que negócio interessante, porque pelo menos você tem um controle, né, do que tá acontecendo. Eu me lembro também uma vez num atacadão, que é esses mercados muito grandes, você tá ali, gente, fazendo alguma coisa, de repente a criança some. Ela some. Ele pegava uma reta assim que eu não sei realmente o que se passava na cabeça dele, né? Eu tava lendo sobre algumas coisas e especialistas, né, falam aí que a criança pode ter verdadeiramente aquela conclusão de que ela pode voar, que ela pode. É uma liberdade que é diferente, que é algo que vem muito assim. É um desequilíbrio, vamos dizer assim. É tudo no cérebro, a gente não tem como, né, entender e controlar tudo isso. É só mesmo tentar conseguir proteção. Por exemplo, se eu tivesse, né, descoberto o autismo do Moisés antes dos 12 anos, que esses acidentes todos com ele foram antes dessa data menor, eu teria usado com certeza essa corrente, protegido até mais, porque é uma situação muito complicada. Mas o que me chamou muita atenção também foi os julgamentos. É muito triste no momento que uma família está passando por um luto, passando por uma coisa tão triste, as pessoas julgando tanto, sabe? Ah, por que que levaram? Por que que fizeram? As coisas que vêm na internet, a gente nunca sabe realmente na íntegra o que que tá ali por trás, o porquê que levou, o porquê que a pessoa passeou. Eu acho que não cabe a gente ficar julgando isso. Eu acho que vale mais, tipo, sabe, Senhor, cuida dessa família. Deve estar sofrendo horrores. Perder um filho, não dá para mensurar uma dor se a gente nunca viveu isso. Deve ser desesperador. Então que a cada dia, né, a gente possa entender, principalmente como mãe atípica, uma pela outra, saber da necessidade, da dificuldade de cada uma delas, porque tem uma frase que as pessoas falam que quando nasce uma mãe já nasce uma culpa. É muito, muito louco, né, você ouvir isso, mas nós, porque cuidamos, sempre temos aquela sensação de que não estamos fazendo o suficiente, que ainda precisa de mais. Então, que o nosso coração possa ser aquietado, né, nessa hora. Tem um termo técnico, né, que eles falam sobre isso, acho que é alopemente, uma coisa assim, que fala sobre isso. As pessoas, o autista, ele tem isso, do nada ele sai correndo, faz alguma coisa muito inusitada, só que às vezes pode acarretar em algo muito sério, né, que realmente não tem como reverter. Graças a Deus, todas as vezes que Moisés fez algo assim parecido, se machucou, mas tá aí, firme e forte. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.